Seja muito bem-vindo a mais um Gestão AL. No programa de hoje, gente, nós vamos conversar aí com Mário Sérgio Cortella, que esteve na Bienal do Livro, 7ª Bienal do Livro aqui de Alagoas, e que falou um pouco sobre um tema muito importante. O tema principal dele na palestra, e acho que deveria ser todos nós, é sobre ética. Bienal do Livro 2015 com Mário Cortella. Olha só. Professor Dr. Mário Sérgio Cortella. Muito bem. Satisfação imensa, tantos homens e mulheres aqui e fora, no saguão. Vocês sabem que nós somos aqui dentro 1.300 pessoas, nesse belíssimo teatro, e no saguão fora, pelo menos mais 500, que não podendo entrar, não desistiram e vieram me fazer esse afago, que é não ir embora. E por isso, claro, me apraz, me agradece demais saber que eu, que sou da área de filosofia, né, de maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha. Tanto que você nunca ouviu falar de greve de filósofo ou de sindicato de filósofo. É uma área que, se a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado. Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor. Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta: professor, o senhor não trabalha, só dá aula? Então não trabalho, eu sou professor e filósofo e fico feliz de estar aqui de novo em Maceió. Este ano está fazendo 40 anos que eu vim a Maceió pela primeira vez, foi em 1975. Uma boa parte das pessoas que aqui está, ou no saguão vendo pelo telão, ainda não haviam nascido, e me agrada bastante estar aqui nessa cidade, na qual já estive muitas vezes, e mais ainda numa Bienal do Livro, isto é, num lugar em que a gente vem para refletir, pensar, meditar, para existir de uma maneira que não seja banal, robótica, automática. Programa Gestão L, hoje, olha só, gente, escritor, filósofo, educador, professor universitário, palestrante, mas eu queria também apresentar como empreendedor educacional. Mário Sérgio Cortella, uma honra, um prazer estar recebendo você aqui. Mário, você já esteve em Alagoas? Olha, esse ano é a primeira vez que eu estou no mês de novembro, dezembro, no final do ano. Mas a primeira vez que cá estive faz 40 anos. 1975, nos últimos 40 anos, devo ter vindo a Alagoas, no mínimo, umas 100 e poucas vezes, seja para palestras, debates, às vezes para lazer, às vezes para eventos, né, e, portanto, tem uma apreciação imensa, né, que não é demagógica pelo Estado, e mais ainda, a observação nas últimas décadas do fato das pessoas estarem saindo de dentro de si e dando um passo para além daquilo que é a conformidade, né, com a situação existente e a construção de uma realidade que possa ser melhor. Mário, empreendedorismo. Eu vou focar esse tema que nós tivemos a Feira do Empreendedor agora há pouco. Na sua avaliação, seria ou é importante que o professor também seja um empreendedor? E se caso sim, quais as características que ele deveria desenvolver como professor empreendedor? Uma pessoa que empreende é aquela que sai do estado em que ela está e procura construir uma situação, né, posterior que seja melhor do que o que ela tem. Portanto, alguém que recusa a conformidade, alguém que quer edificar uma obra na qual ela tenha um resultado, seja em relação ao projeto, seja em relação à condição negocial. Um professor ou uma professora tem que ser empreendedor de si mesmo. Afinal de contas, nós somos uma atividade que lida com vida, vida é processo e processo é mudança. Num mundo de mudança, quem, dentro da docência, não souber empreender, isto é, criar futuro, preparar o próximo passo, ir buscar em vez de aguardar, ele não consegue fazer aquilo, né, de maneira completa. Na minha carreira, por exemplo, eu tive que empreender a minha formação em várias situações, ir buscar, ir atrás, me estruturar com outros, avaliar a circunstância. Portanto, né, aquilo que, com muita clareza, o paraibano, né, grande, especial Geraldo Vandré, cantou um dia e todo mundo entende. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mário, eu assisti um vídeo seu, você falava sobre a questão de quem eu sou,
quem nós somos. É um vídeo extremamente lindo, complexo, mas muito bonito. Você vai lá desenhando e tal até chegar, vamos dizer, na essência, se possa entender do ser humano. Humildade, ela realmente faz toda a diferença para o empreendedor, para o educador? Um empreendedor ou uma empreendedora que não for humilde, ele cairá fácil, porque ele se suporá já completo, inteligente, perfeito. A expressão perfeito em latim significa feito por completo, feito por inteiro, isto é, já terminado. Assim como existe um menor aprendiz, existe um maior aprendiz. Eu sou o maior aprendiz, estou sempre em processo de formação. A humildade, ela é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que há coisas que ela ainda não sabe. E há coisas que ela pode saber e outras que ela precisa e saberá procurá-las. Por isso, um empreendedor que não tiver a humildade como uma das suas qualidades, ele deixará de sê-lo em breve. Vou, bem rápido, pedir aqui para que você possa deixar para quem estiver assistindo a gente, Mário, conselho, uma dica, um conselho de um grande educador, de um grande profissional, um grande líder como você, para quem quer ter sucesso na carreira profissional. O sucesso é exatamente a intenção do propósito daquele que se deseja. O que eu quero com o que faço? Qual é a finalidade? E aí eu vou buscar. Mas há uma regra forte em relação a isso, que é que eu não posso fazer qualquer coisa, que há coisas que não podem ser feitas porque elas negam a minha comunidade, elas ofendem a decência, elas envergonham a minha família. Por isso, o sucesso ele é decisivo, mas não a qualquer custo. Há um custo que, embora possa, não deve ser pago. Qual custo é esse? O custo da degradação daquilo que é a nossa intenção. Quais são os valores de convivência e ética que essas novas gerações conosco carregam? Eu, quando me mudei para São Paulo, em 1967, quase ninguém aqui houvera nascido, eu vim com a família e uma das primeiras coisas que eu quis entender é porque que aquela cidade se chamava São Paulo. Eu não gosto de estar nos lugares sem saber qual é a origem das coisas. E é claro que eu fui procurar, e sabem muitas e muitos aqui, quem está no auditório ou no saguão agora nos vendo pelo telão, sabe muito bem que a cidade de São Paulo ganhou o nome porque ela foi fundada no dia 25 de janeiro. E o dia 25 de janeiro, na crença dos cristãos, é o dia em que um judeu chamado Saul, que era um inimigo, da religião cristã, ele aderiu à mensagem cristã. É interessante porque esse homem, na crença dos cristãos, Saul, outros falam Saulo, mas o nome original é Saul, ele voltava, no relato cristão, voltava de Jerusalém em direção a Damasco, na atual Síria, essa Síria conturbada, e no caminho, ele que estava voltando de perseguição aos cristãos, o cavalo que ele estava, o sol bateu muito forte, o cavalo empinou e ele caiu. Caiu e mordeu o pó. Tem gente que tem que morder o chão para entender algumas coisas. Tem gente que tem que cair do cavalo para entender melhor as coisas. E aí ele caiu, ficou momentaneamente cego por causa da luz solar. Aliás, algumas pessoas têm que ficar um pouco cegas para poder enxergar melhor. E aí, naquele momento, segundo a crença cristã, esse homem, Saul, decidiu que ele ia aderir à mensagem do cristianismo. E ele passa, portanto, a ser um discípulo. Interessante, para ele aprender a ser humilde, o nome dele foi mudado. E ele então deixou de se chamar Saul e recebeu o nome latino de Paulus. Não sei se sabem, acho que sim, mas Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim significa pequeno. Esse homem, a partir daí, passou a escrever cartas sobre ética. Cartas sobre ética. Carta ao povo da cidade de Corinto, de Roma, de Tessalônica, de Filipo. Essas cartas os cristãos chamam de epístolas também. Excelente matéria essa com Mário Sérgio Cortella, né? E vale lembrar que a Bienal do Livro vai até amanhã, domingo, dia 29. Não percam, participem. Mas agora a Priscila vai conversar com a Renata Vieira, que é advogada, e vai falar um pouco sobre direito previdenciário. Para todos nós que somos trabalhadores, um tema muito importante também para quem é aposentado. E também sobre gestão, porque também gere tempo, gere negócios,
tem a questão administrativa e ela vai falar um pouquinho sobre essa questão empreendedora no mundo do direito. E logo depois nós voltamos com uma última entrevista com Fernanda Takai, da banda Pato Fu. Dá só uma olhadinha, gente. Eu estou ao lado da Renata Vieira, ela é advogada da área previdenciária e a gente tem tantas dúvidas a respeito dessa área de aposentadoria, benefício, e ela vai explicar um pouquinho a respeito disso. Renata, fala para mim o que faz um advogado da área previdenciária. Bem, Priscila, o advogado da área previdenciária, ele tem a possibilidade de acompanhar o cliente desde o momento em que ele faz o pedido no INSS até o momento em que esse processo chega à justiça, se for o caso, e ele vai defender e orientá-lo em todas as instâncias, para que ele consiga o benefício que ele pretende, ou um auxílio-doença, ou uma aposentadoria, uma pensão, se for o caso. A respeito dos benefícios, né? Que eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Fala para mim, quais os benefícios que são existentes aí e como que a pessoa ela faz para solicitar esse benefício? Qual as regras, né, para ela solicitar esse benefício? Bom, os benefícios previdenciários mais comuns, mais solicitados no INSS são a aposentadoria, os benefícios de auxílio-doença, a pensão por morte, salário maternidade, são os principais. Em relação à aposentadoria, aí sim nós temos algumas modalidades de aposentadoria. A principal delas seria a aposentadoria por idade, né? Para o homem que exerce atividade urbana, tem o requisito que seria a idade mínima de 65 anos de idade e a mulher 60 anos de idade. Se for um trabalhador rural, também existe essa possibilidade, aí a idade ela é reduzida em 5 anos. Para o homem seriam 60 anos de idade e para a mulher 55 anos de idade. Mas não basta ter o cumprimento dessa idade mínima, existe também o cumprimento da carência. A carência ela é o tempo mínimo de trabalho ou de contribuição que esse segurado tem que ter para conseguir essa aposentadoria. Qual que é o tempo mínimo aí de contribuição? Pelas regras atuais, o tempo mínimo seria de 15 anos de contribuição ou de exercício de atividade rural. Isso para o rural, né? E para aposentados, os aposentados que são aposentadoria especial, por exemplo? A aposentadoria especial ela entra numa outra modalidade. Seria uma aposentadoria por tempo de contribuição, onde esse tempo é reduzido devido à exposição do trabalhador a agentes nocivos à sua saúde. Então, ele comprovando que trabalhou durante toda a sua vida exposto a agentes que prejudicam a sua saúde e a sua integridade física, a exemplo de ruído ou de calor excessivo, ou também de produtos químicos, agentes biológicos, ele tem direito à redução no seu tempo de contribuição. Pela lei, ele poderia aposentar com 15 anos de contribuição, 20 anos ou 25 anos, a depender da sua atividade. Aposentadoria por invalidez. Bom, ela pode ser decorrente de um auxílio-doença ou simplesmente já ser concedida imediatamente. Existe também essa possibilidade. Normalmente ela decorre de um auxílio-doença, mas para que ela seja concedida, deve ser avaliada através de uma perícia médica, que essa incapacidade para o trabalho ela é permanente e não permite que o trabalhador seja reabilitado para nenhuma outra função. Renata, fala para mim quais as novas regras da aposentadoria? As principais modificações que surgiram com a aprovação da lei pela presidente neste mês de novembro, dia 4 de novembro de 2015, elas surgiram em relação à aposentadoria por tempo de contribuição e também em relação à pensão por morte. Em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, a principal inovação foi a instituição da regra 85-95, que tem sido bastante falada. Essa nova regra ela permite que o trabalhador que deseja se aposentar sem a incidência do fator previdenciário, que ele tenha que cumprir essa soma mínima de 85 para as mulheres e de 95 para os homens, que seria essa soma, seu tempo de contribuição junto com a sua idade. Essa regra que foi instituída, que passa já a vigorar a partir do momento em que a lei foi aprovada, a partir de 4 de novembro deste ano de 2015, ela vai ter validade até 31 de dezembro de 2018. A partir desta data, começa a vigorar uma forma progressiva desse cálculo, onde a cada 2 anos é somado um ponto a este cálculo.
até que chegue em 2026, onde a regra será o cálculo 90, a regra será a fórmula 90-100, 90 para o homem e 100 para a mulher. Não estamos falando de idade, estamos falando da soma do tempo de contribuição com a idade. Tá certo. Agora, quanto ao benefício, as pessoas têm muitas dúvidas que entrou com a papelada e está demorando para sair o benefício. Qual a média aí do tempo que a pessoa vai esperar para conseguir receber esse benefício? Bom, a partir do momento que é feito o agendamento desse pedido de benefício no INSS, o segurado ele vai acompanhar o resultado. Não existe propriamente um tempo mínimo para a concessão deste benefício através do INSS, mas caso o segurado perceba que está demorando muito o resultado a chegar, ele teria que esperar no mínimo 60 dias e se não tiver resposta nenhuma do INSS, nem positiva nem negativa, ele poderia já procurar a via judicial para resolver a questão. Caso ele já ingresse na via judicial, ingresse com um processo para requerer essa aposentadoria, a partir do momento que o juiz concede o seu direito, reconhece o seu direito, o juiz institui um prazo para o cumprimento, pelo INSS. E esse prazo normalmente é de 15 dias para o cumprimento da decisão judicial. Renata, o que é a desaposentação e quando é possível requerer? Bom, a desaposentação ela foi uma regra que surgiu diante da necessidade de alguns trabalhadores que se aposentaram e continuaram contribuindo para a Previdência. Então, com o passar do tempo, essas pessoas começaram a sentir a necessidade de que esse tempo de contribuição fosse aproveitado de uma forma que melhorasse os seus rendimentos, a sua remuneração. O artigo que previa a desaposentação, ele chegou a ser proposto como forma de lei, mas foi vetado pela Presidente quando da aprovação da Lei 13.183, agora em novembro. Então, com este veto, não existe mais essa previsão legal. Então, nós temos hoje no ordenamento jurídico uma lacuna em relação a essa questão, que certamente só será resolvida após a edição de uma nova lei ou de uma decisão definitiva no Superior Tribunal de Justiça. Um estudante de Direito que está em dúvida em qual área seguir, o que você diria? Bom, o curso de Direito ele permite ao profissional atuar em diversas áreas dentro da sua formação jurídica. Ele pode optar por uma advocacia particular, privada, individual ou em forma de sociedade, ou também ele pode optar pela advocacia pública, através de um cargo de defensor público ou de procurador do Estado ou do município ou até mesmo procurador da União. Ele também tem a possibilidade de atuar como consultor jurídico em empresas, atuando também desta forma independente e autônoma. Mas também existem as possibilidades das carreiras jurídicas, através de concursos, como concursos para juiz, para delegado ou até mesmo para o Ministério Público. Existe também um outro caminho que é possível seguir, que seria através dos concursos para analista de tribunais. É uma carreira hoje muito procurada, onde a pessoa faz os concursos para esses cargos também de analista da área jurídica. Para o estudante de Direito que tem essa dúvida, o meu conselho é que durante a sua formação acadêmica ele procure estágios nas mais diversas áreas e assim ele possa perceber com qual área ele se identifica mais e então tomar a sua decisão. Agora, o escritório de advocacia ele é uma empresa? E qual o diferencial do profissional, Qual o diferencial que ele precisa ter para se destacar nessa área? Bom, um escritório de advocacia ele não é considerado uma empresa, até porque o Estatuto da OAB ele veta a chamada mercantilização da advocacia. Mas a advocacia moderna hoje ela exige que o profissional tenha um perfil empreendedor. Ele tem que se pautar sempre pela inovação tecnológica, ele tem que estar atento à atualização na área que ele pretende seguir, para que assim ele possa se destacar na sua área, no seu mercado de atuação. Renata, muito obrigada pela entrevista e pelas dicas que você deu aí para o pessoal de casa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. 7ª Bienal do Livro de Alagoas, a importância da leitura. 8 motivos. 1. Amplia o conhecimento geral. Ler é um ato valioso para o nosso crescimento pessoal e profissional. 2.
desenvolve o repertório. Além de ser envolvente, a leitura expande as referências e capacidade de comunicação. 3. Estimula a criatividade. Ler é fundamental para soltar a imaginação. Por meio dos livros, criamos lugares e personagens. 4. Aumenta o vocabulário. Graças aos livros, descobrimos novas palavras e novos usos para as que já conhecemos. 5. Emociona e causa impacto. Quem já se sentiu triste ao fim de um romance sabe por que um bom livro tem essa característica. 6. Muda sua vida. Quem lê desde cedo está muito mais preparado para os estudos, para o trabalho e para a vida. 7. Liga o senso crítico na tomada. Livros, inclusive os romances, nos ajudam a entender o mundo e nós mesmos. E 8. Facilita a escrita. Ler é um hábito que se reflete no domínio da escrita, ou seja, quem lê mais escreve melhor. Bienal do Livro 2015, Alagoas. Gente, para encerrar a matéria de hoje, nós gravamos na Bienal com Fernanda Takai, da banda Patufu. E ela falou sobre literatura e também deixou aí dicas e conselhos para ter sucesso como profissional. Então, Gestão AL vai terminar com essa excelente matéria, Fernanda Takai. E amanhã ainda tem Bienal do Livro, não percam. Tchau. Parece uma colocação meio óbvia, mas assim, é muito diferente escrever música, escrever crônica. Dá para fazer uma música de uma crônica ou para fazer o inverso? Não, dá para fazer, mas é muito diferente, eu acho. O processo de escrita de música, ele, pelo menos deveria ser, mais lento, eu acho. Eu falo deveria ser porque a gente escuta umas músicas hoje em dia que você fala, é possível que a pessoa ficou 5 anos fazendo essa música. Ficou 5 minutos fazendo. Ou se foi muito, né? Não, porque a música, eu acho assim, tem música que veio a ser gravada nos discos do Patufu, né? Que eu fiz quando eu estava saindo da adolescência para entrar na faculdade. A ideia da música, ela tinha, a música já existia, mas eu não considerava ela boa o suficiente para ir para a rua. Foi só depois que eu fui ajustando várias coisas na música, são assim, pode perguntar para... Quase todo mundo tem um baúzinho assim, ou um arquivo de fitas cassete, né? Porque a gente gravava em fita, que ficam uns pedacinhos de música aí, de repente você dá para outra pessoa fazer. E vai fazendo, né? Uma coisa mais até coletiva. E a escrita, pelo menos essa escrita que eu exercitei, que foi a de escrever para os jornais, ela tinha sempre um prazo, né? Então, dentro desse prazo, e no gênero que eu elegi, né, ali para me comunicar com as pessoas, que foi a crônica, os primeiros textos, eu tinha uma semana, basicamente, entre uma coluna e outra, e eu pegava coisas muito frescas, assim, que aconteciam comigo, ou recorria a alguma memória antiga, mas que tivesse a ver com o momento que eu estava vivendo. Quem te entende melhor? Quem te escuta ou quem te lê? Eu acho que quem me escuta, mais gente me escuta do que me lê, mas o texto da música ele é mais amplo. E mesmo que eu tenha feito uma música que vem de um fato muito triste, e ela tenha na sua forma estética ali uma cara de música pop, ela pode significar para o ouvinte uma sensação completamente diferente da minha. Enquanto eu acho que no texto, quando eu escrevo sobre um assunto e coloco ali um pouco da minha visão de mundo, né, mesmo que seja um conto, que tenha, né, ficção ali tudo, você passa muito da sua personalidade. A que detalhes você se atém quando está passeando pela vida, assim. E então acho que quem lê os meus textos conhece mais da minha personalidade cotidiana mais do que quem me escuta. Acho que a música ela tende a ser mais universal e a leitura ela faz você se aproximar mais, eu acho, no meu caso, você se aproxima mais do artista me
lendo os meus textos. Fernanda, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A Alagoas já conhece, o Marcel já esteve aqui? Várias vezes. Passei várias férias aqui, quando eu era jovem. Maravilha. Fernanda, para quem está assistindo a gente aqui, empreendedorismo. Qual a dica, conselho que você pode deixar para quem quer ter sucesso na carreira profissional, como músico ou na literatura, enfim? Eu quero lembrar as pessoas que não é à toa que muita gente fala, você tem que achar uma coisa e se apaixonar por ela. Porque mesmo nas vacas magras ou gordas, você já sabe que a sua função no mundo ali de alguma forma está sendo cumprida, sabe? Então, eu, por exemplo, na música já há 23 anos, eu tenho vários amigos músicos que de repente querem fazer outras coisas, mas porque passou uma onda de oportunismo, que é diferente de você empreender e você se dedicar a um negócio. Qualquer negócio que você for fazer, não faça só pelo mercado. Faça porque você realmente gosta e quer se dedicar a isso. E tenha um pouco de paciência. Não é fácil, não. Qualquer negócio, qualquer carreira não é fácil você deixar de pé rapidamente. Verdade. Agora, inovação. Qual a importância de estar sempre se reciclando, se renovando e inovando? O mundo sempre vai ser cada vez mais competitivo, né? Eu acho. As pessoas se preparam cada vez mais, vê a história mesmo de alunos muito jovens já passando por testes para se qualificarem para entrar numa escola ou outra. O estudo dos idiomas, das línguas, não só mas não só o inglês. Hoje todo mundo meio que, né, o inglês a gente se vira um pouco, você tem que falar outra língua, tem que saber edição de texto, né, saber escrever, saber falar. Eu acho que acho que o mundo hoje é o mundo da comunicação, realmente. Você saber se expressar e detectar, saber, no meio de tantas ofertas, saber digerir, fazer o melhor que você tem para aproveitar daquilo que você é oferecido, é uma expertise. A expertise. Nós na feira do empreendedor tivemos essa oportunidade também aqui na Bienal do Livro de conversar, por exemplo, com Mário Sérgio Cortella. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, a palavra dele-chave foi humildade para ter sucesso na carreira e tal. Qual é a palavra que você deixa para quem está assistindo a gente na questão de educação, por exemplo, livros e tal? Eu acho que é disciplina, sabia? Eu acho a disciplina de horários, essa administração de tempo, uma coisa muito importante. Isso eu aprendi pequenininha, assim, e tendo várias atividades, quanto mais disciplina você tiver na sua própria vida, com certeza na sua vida profissional ela vai aparecer isso com bastante força.